Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos continuar estudando as estruturas de controle de fluxo. Mais especificamente, vamos dar continuidade ao estudo das estruturas ou laços de repetição enquanto e repita. Contudo, vamos dedicar a nossa videoaula de hoje à prática de exercícios envolvendo o tema. Como a quantidade de exercícios que eu separei para trabalharmos esses laços de repetição demandaria uma videoaula muito longa, eu resolvi particionar essa quantidade de exercícios, dividindo os mesmos na parte 1 e na parte 2. Então vamos agora à parte 1. O primeiro exercício da nossa videoaula de hoje é o seguinte: faça um algoritmo que recebe números naturais fornecidos pelo usuário. Quando o usuário quiser parar a execução do algoritmo, o mesmo fornecerá um número negativo. O algoritmo deve retornar ao final de seu processamento a quantidade de números naturais fornecidas pelo usuário. Deve-se fazer dois algoritmos, utilizando em cada um uma das estruturas de repetição vistas. Os algoritmos desenvolvidos devem ser representados através de um pseudocódigo e de um fluxograma. Tempo para vocês. Vamos para a proposta de solução. Então, antes de mais nada, devemos compreender o enunciado. Então, efetivamente, o que está sendo solicitado? Nós devemos receber uma sequência de números naturais e não sabemos quantos números naturais vamos ter nessa sequência. Podemos ter 1, nenhum, 50, 30, 100. Não temos essa informação. O fato é que não importa a quantidade de elementos que nós temos nessa sequência, sempre o final da mesma vai ser indicado por um valor negativo sendo fornecido por parte do usuário. E após o usuário indicar que finalizou a sequência de valores naturais fornecida, devemos informar ou retornar para o usuário a informação de quantos valores naturais foram fornecidos pelo mesmo. Certo? Quais seriam então as entradas para esse meu problema? Os valores naturais e o valor negativo que vai indicar o final da sequência desses valores naturais. E qual seria a saída? A quantidade de valores naturais fornecidos. Para resolver esse problema, como que eu devo proceder? Primeiro, eu tenho como guardar a informação referente a todos os valores naturais fornecidos. Eu não sei quantos valores vão compor a minha sequência. Não sei se ela vai ter, como eu disse, 10 elementos, nenhum elemento, 100 elementos, 50 elementos. Então, como é que eu vou saber quantas variáveis eu vou precisar para armazenar os valores naturais fornecidos? Eu não tenho como saber. Mas eu não preciso guardar essa informação dos valores naturais fornecidos. Por exemplo, vamos imaginar que o usuário forneça o valor natural 5, 3 e 7. O que eu devo informar para ele ao final não são os valores que ele forneceu, mas a quantidade de valores. Então não preciso reservar a memória para guardar, armazenar todos os valores que foram fornecidos. Logo, eu posso fazer o quê? Eu posso ter uma variável que vai ser um contador. Vou inicializá-la com 0 e à medida que o usuário for fornecendo valores naturais, eu vou incrementando essa minha variável que eu vou considerar um contador. E eu vou precisar também de uma variável a mais que é para ficar recebendo os valores, para verificar se o valor recebido representa um valor da sequência de valores naturais ou indica que a sequência foi finalizada. Tá certo? Então, efetivamente, eu vou proceder como? Vou ficar solicitando ao usuário valores naturais, verificando se ele forneceu um valor natural e se porventura ele forneceu um valor negativo, indica que o final da sequência foi identificado. Para cada valor natural fornecido, eu vou incrementar uma variável denominada contador. Então, para resolver esse problema, eu preciso de duas variáveis, ambas do tipo inteiro. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada agora na implementação de um algoritmo que se baseia nessa lógica que eu acabei de apresentar para vocês. Como de costume, vou começar pelo nosso pseudocódigo. Então, palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, no caso, exercício 15, laço de repetição, repita A. Então, estou dando a entender que eu vou implementar inicialmente uma solução usando repita e que eu vou implementar mais de uma solução usando repita. Essa é a solução que eu estou denominando como A.
Palavra reservada var, que dá início à sessão de declaração de variáveis. No caso, vou declarar duas variáveis do tipo primitivo inteiro, com identificadores respectivamente num e contador. Palavra reservada início, indicando que finalizamos a sessão de declaração de variáveis e vamos dar início à sessão de comandos. O primeiro comando que eu vou ter é a inicialização, ou melhor, a atribuição do valor zero como valor inicial para a variável contador. Então, o identificador é bem significativo, né? A variável que eu vou considerar um contador. Inicialmente eu não recebi nenhum valor natural, então por isso que eu inicializo esse meu contador com zero. Depois eu vou ter o meu laço de repetição que vai ficar solicitando valores ao usuário. Então ele vai informar que deve ser fornecido um valor natural. Se ele quiser finalizar o programa, né, deve fornecer um valor negativo. Tá bom? Então, tenho agora o meu escreva, que vai solicitar ao usuário entrar. Então, entre com um número natural, e aí eu especifico entre parênteses agora, né? Ele deve entrar com um inteiro negativo para sair, né? Poderia ter colocado finalizar o programa, finalizar o algoritmo, tá certo? A execução do mesmo. O fato é que eu solicito ao usuário que forneça a entrada que eu espero, que é um valor natural, e dou a ele a opção de finalizar o algoritmo, ou sair do mesmo, tá certo? Agora eu tenho o meu leia, que vai receber um valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazenar na variável o identificador num. E agora, de posse desse valor, eu vou verificar se o valor fornecido representa um número natural. Então, tenho a minha instrução condicional ali. A expressão lógica é num maior ou igual a zero. Ou seja, se o valor fornecido representar um natural, aí o que eu vou fazer? Vou atualizar o valor de contador, incrementando uma unidade no mesmo. Então tá lá, ó. Consulto o valor que eu tinha em contador, somo a este uma unidade, o resultado da avaliação dessa expressão aritmética é armazenado na variável contador, tá certo? Tem o meu fim si ali. Então, efetivamente, eu só atualizo o contador se o valor fornecido pelo usuário para a variável num representa um número natural. Tá? E agora eu tenho ali o meu até. Certo? Então, eu vou repetir a solicitação do valor, né, por parte do usuário, a leitura do mesmo, verificação de se esse representa um natural, se representar, atualização do meu contador, e aí eu faço isso até ele fornecer um valor negativo. Tá bom, pessoal? Após eu sair do meu repita, eu simplesmente vou apresentar para o usuário. Aí tem aqui a constante caractere, que vai ser apresentada na saída padrão no monitor, que é foram fornecidos, e aí eu consulto o valor da variável contador, apresento na saída padrão e finalizo com números naturais pelo usuário. Tá bom, pessoal? E como de costume, palavra reservada fim algoritmo para finalizar o meu algoritmo. Para vocês compreenderem melhor, vamos fazer uma simulação aqui de valores sendo fornecidos. Então, tenho ali o meu monitor. Primeira coisa que eu vou fazer, né? O primeiro comando do meu algoritmo é a inicialização da minha variável contador. Vou colocar em destaque aqui em cima. Né? Inicialmente ela tem o valor 0. Aí eu entro no meu laço de repetição e aí solicito ao usuário o fornecimento de um número natural, especifico como ele deve proceder para sair e faço a leitura do valor fornecido e armazeno na variável num. Aí no meu monitor eu vou colocar o que seria, né? Então num igual a 1. Vamos imaginar que o usuário forneceu inicialmente o valor 1. Tá? Aí o que eu faço agora? Eu verifico se o valor fornecido é maior ou igual a 0. No caso, 1 é maior ou igual a 0. Entro no meu se. Atualizo o valor da variável contador. Então este era 0, passa a ser 1. Tá certo? Chego no meu até, né? O teste no final. Eu verifico. Num é menor que 0, eu tenho em num 1. 1 é menor que 0, falso. Então eu volto para repetir novamente o conteúdo do meu laço, né? Solicito um novo valor para o usuário e vamos imaginar agora que ele vai fornecer para num o valor 2. Certo? Aí eu verifico. 2 é maior ou igual a 0? Verdadeiro. Entro, atualizo o valor da variável contador. Então era 1, passa a ser 2. E agora, né, verifico. O valor de num é 2. 2 é menor que 0? Não, falso. Volto novamente para repetir o conteúdo do meu laço. Solicito um novo valor ao usuário, faço a leitura do valor e armazeno na variável num. Vamos imaginar que o usuário forneceu agora menos 5. Aí eu venho e verifico se menos 5 representa um valor natural. Então, menos 5 é maior ou igual a 0? Falso. Não vou atualizar o valor da variável contador. Chego agora, né, no meu até e aí verifico. Menos 5 é menor que 0?
verdadeiro. Vou sair do meu laço de repetição. Aí agora eu vou apresentar a quantidade de números naturais que foi fornecido. Então tenho ali a simulação no meu monitor, saída igual a 2. Tá certo? Deixando claro que, para facilitar, não ficar com a fonte muito pequena, né, e eu não coloquei as mensagens de solicitação no monitor, eu só simplifiquei dizendo que era o valor fornecido sendo armazenado na variável num, e não coloquei foram fornecidos 2 números naturais pelo usuário, eu botei só saída igual a 2. Tá bom, pessoal? Essa simplificação aqui é só para que vocês consigam visualizar o que eu estou apresentando. Se eu colocasse os textos correspondentes aqui, ficaria uma fonte muito pequena, tá bom? Mas vamos seguir analisando o nosso algoritmo, tá certo? Pensem comigo aqui. Não importa quantos valores eu forneça na sequência, valores naturais. Se tiver 100, 10, 20, 30, 70, o fato é que sempre eu vou ter, após o final da sequência, um valor negativo sendo fornecido. Aí eu chamo a atenção de vocês. Eu sempre testo aqui para cada iteração do meu laço de repetição se o valor fornecido representa o natural. Será que tem como eu evitar esse teste? Aí vocês podem se perguntar, poxa, o teste é necessário para que eu saiba quando devo incrementar contador. Mas como eu acabei de mencionar, eu sempre devo incrementar contador, exceto para o valor que vai indicar que a sequência acabou. Então eu posso pensar da seguinte forma, se eu, indiferente do número que eu tenho na sequência, né, quantidade de valores, se eu tiver 100, 70, 30, 90, eu sempre vou ter um valor que vai indicar, um negativo que vai indicar o final da sequência. Então um valor a mais. Posso pensar, eliminar a necessidade de verificação, sempre vou incrementar, mas aí como eu vou incrementar sempre uma vez a mais, que é quando eu tenho o valor negativo, eu inicializo o contador com -1, para eliminar esse meu erro, né, da contagem do negativo como o valor da sequência. Então eu posso fazer o seguinte, então eu vou mudar ali, né, o nome do meu algoritmo, vai passar a ser B. Eu vou inicializar o contador agora com -1 e eu posso eliminar esse meu teste. Tá bom, pessoal? Vamos pensar aqui comigo, né, fazendo a simulação. Então, inicialmente o contador vai ter o -1, aí eu venho e entro. Aí vamos imaginar que o usuário já de cara vai fornecer o valor -5. Então ele fornece -5. Eu vou incrementar aqui, o meu -1 vai virar 0. Quando eu chegar aqui, -5 é menor que 0, eu saio e vou informar que foram fornecidos 0 números naturais pelo usuário. Tá certo, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Para ficar ainda mais claro, a gente vai ver agora esse mesmo algoritmo sendo representado por meio de um fluxograma. Como nós vimos, o fluxograma deve ser inicializado pelo símbolo que representa um terminador e com a palavra reservada início dentro do mesmo. Depois eu tenho um símbolo que vai representar a seção de declaração de variáveis. No caso, estou declarando duas variáveis do tipo primitivo inteiro, com identificadores respectivamente num e contador. Na sequência, eu vou inicializar minha variável contador com o valor -1. Agora eu vou solicitar ao usuário que entre com um número natural e informo que ele deve entrar com um inteiro negativo para sair. Estou usando aqui dois símbolos para apresentar essa constante caractere na saída padrão, pois o meu fluxograma deve ser representar exatamente o algoritmo que foi representado anteriormente por um pseudocódigo. Então lá eu tinha dois escrevas, né, por conta da quantidade de colunas que eu tinha, né, para não deixar a fonte muito pequena. Então eu vou manter o mesmo procedimento aqui no meu fluxograma, já que tanto o meu pseudocódigo quanto o fluxograma representam exatamente o mesmo algoritmo. Agora então eu vou ler um valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão, teclado e armazenar na variável num. Para isso eu estou utilizando o símbolo correspondente. Agora eu vou atualizar o valor da minha variável contador em memória, incrementando no valor contido na mesma uma unidade. E agora eu tenho lá o meu teste, né, do final do meu repita, que vai verificar se o valor fornecido representa um valor natural ou não. Então, se o número fornecido pelo usuário for menor que 0, pode ser verdadeiro, então indica que a sequência de naturais foi finalizada. Eu devo só apresentar para o usuário agora, né, quantos valores naturais foram fornecidos. E essa informação eu tenho na variável contador.
Então apresento foram fornecidos, né, valor de contador, números naturais pelo usuário. Então lembrando que eu também estou quebrando, né, o que está sendo apresentado no CD padrão com dois símbolos aqui, para a gente manter o mesmo padrão visto no algoritmo representado pelo pseudocódigo, onde nós tínhamos dois escrevas. Tá certo? E agora eu tenho o meu terminador com palavra reservada fim. Porém, pode ser que ao verificar o valor fornecido, perceba que este representa o natural. Então ele não é menor que zero, ele vai ser um valor maior ou igual a zero. Então vai ser falso, aí eu vou voltar para o início do meu laço de repetição, solicitando um novo valor ao usuário natural, né, informando que ele fornece um valor inteiro negativo para finalizar, fazer a leitura para a variável num, atualizar o valor de contador e testar novamente. Fico inteirando aqui, enquanto a avaliação da expressão lógica contida aqui no meu losango for falso. Tá certo, pessoal? Conforme nós vimos, o enunciado solicitava que nós construíssemos dois algoritmos, um utilizando cada um dos laços de repetição que foram vistos. Então nós já construímos um algoritmo representando este por meio de um pseudocódigo e um fluxograma, que fazia uso do laço de repetição repita. Então agora nós vamos trabalhar com o laço de repetição enquanto. Vamos começar também pela representação do algoritmo por meio de um pseudocódigo. Como de costume, palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo. Então, exercício 15, laço de repetição enquanto. Resposta A, ou seja, eu vou apresentar mais de um pseudocódigo que vai representar um algoritmo que soluciona o problema em questão. Palavra reservada var, que dá início à seção de declaração de variáveis. No caso, estou declarando duas variáveis do tipo primitivo inteiro, com identificadores respectivamente num e contador. Palavra reservada início, que dá fim à seção de declaração de variáveis, início à seção de comandos. Primeiro comando que eu vou ter é o comando de atribuição, então vou inicializar minha variável contador com o valor 0. Depois vou solicitar ao usuário que entre com o número natural e eu informo a este que deve entrar com um inteiro negativo para sair. Como nós vimos anteriormente, eu estou quebrando isso aqui em dois escrevos por conta do tamanho que eu estou utilizando a fonte e a capacidade de representação em uma linha. Na sequência, agora eu tenho o meu comando leia, que vai fazer a leitura de um valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazenar este na variável cujo identificador está sendo especificado. Então, vou receber o valor fornecido pelo usuário através do teclado e armazenar na variável num. Posse desse valor agora, eu vou ter o meu laço de repetição enquanto. Então, eu testo se o valor fornecido é maior ou igual a zero, representa um natural. Se for o caso, aí eu vou fazer o quê? Atualizar o valor da minha variável contador, incrementando o valor contido na mesma em uma unidade. Solicito ao usuário, então, agora que entre com o número natural, informo para ele o que ele deve fazer para sair do algoritmo, faço a leitura do valor para a variável num e tenho agora meu fim enquanto. Então, eu vou ficar iterando aqui enquanto o usuário fornecer valores naturais. Quando ele fornecer um valor que não representa um natural, eu saio do meu enquanto. E aí informo que foram fornecidos, consulto o conteúdo da variável contador, apresento na saída padrão números naturais pelo usuário. Novamente quebrei aqui em dois escrevas por conta da fonte que eu estou utilizando e o tamanho que eu tenho da minha tela. Por fim, palavra reservada fim algoritmo. Assim como nós procedemos com o laço de repetição repita, vamos fazer algo análogo com enquanto. Nós vamos analisar essa nossa solução para vermos se a gente pode melhorá-la em algum aspecto. Primeiro, vocês percebem que eu faço a solicitação e leitura de um valor fornecido por parte do usuário aqui inicialmente, antes de eu entrar no enquanto, Só vou entrar no enquanto se o usuário fornecer um valor natural. Se ele pode fornecer de cara um inteiro negativo. Por exemplo, solicito, ele fornece menos 1. Chego aqui, menos 1 não é maior ou igual a 0. Não entro no laço e informo que foram fornecidos 0 números naturais, já que eu inicializei o contador com 0. O fato é o seguinte, se eu quisesse eliminar essas três linhas aqui, esses dois escrevas e esse leia, para isso eu preciso garantir que vai entrar inicialmente no enquanto, já que o teste é no início. Então o que eu vou fazer aqui? Eu posso forçar um valor, inicializar num, com um valor que eu garanta a entrada no laço. Aqui a gente pode perceber as peculiaridades. Então lá na solução anterior a gente tinha um repita.
Então, obrigatoriamente, ele ia solicitar ao usuário pelo menos uma vez o valor, fazer a leitura. Testava no final para ver se deveria solicitar novamente ou não. No caso do fornecimento inicial do valor negativo, já pararia a execução. Nesse caso aqui, eu solicito fora do laço e dentro, por conta do teste ser no início. Então, eu posso burlar isso, né? Não fazendo essa leitura aqui e inicializando num com um valor que eu garanta a entrada no laço. Um valor natural qualquer. Mas se eu fizer isso, quando eu atualizar contador aqui, eu estou considerando que foi fornecido um valor natural e não foi eu que inicializei para garantir uma primeira entrada no enquanto. Então eu vou ter que fazer o quê? Inicializar contador com menos 1 para, né, cancelar esse incremento aqui, ou neutralizá-lo inicialmente. Tá certo? Então, em outras palavras, o que eu vou fazer? Tenho agora, né, o meu algoritmo, palavra reservada algoritmo, o nome que eu vou dar a este, exercício 15, laços de repetição enquanto solução B. Então vamos lá. Vou ter também duas variáveis do tipo primitivo inteiro, ambas, né, com os mesmos identificadores que nós vimos na solução anterior, então num e contador. Finalizo a menção de declaração de variáveis ali no meu início. Vou ter então a inicialização da variável num com um valor que garanta a entrada no meu enquanto. Então, um valor natural qualquer. Fiz a opção pelo 1, poderia ter sido 5, poderia ter sido 0, ou um outro valor natural. Inicializo o contador com menos 1. O que eu vou fazer agora? Tenho o meu enquanto, então eu garanto que com essa inicialização aqui da variável num, eu vou entrar no enquanto. E agora eu posso fazer o incremento já inicialmente de contador, pois eu vou aqui, ó, cancelar essa inicialização com menos 1, porque eu incremento menos 1 e passa a ser 0. Então, a primeira vez que eu entrar no enquanto, após a execução desta operação de atribuição, eu vou ter 0 no contador. E é coerente, o usuário não forneceu nenhum valor natural ainda. Aí agora, se eu solicito ao usuário que forneça um número natural, informo a ele que ele deve entrar com inteiro negativo se ele quiser sair, e faço a leitura do valor para num. Aí agora eu tenho o meu fim enquanto. Então vamos lá, né? Primeira execução. Inicializo num com 1, contador com menos 1. Chego aqui, 1 é maior ou igual a 0, entro. Aí vou atualizar o valor de contador, que era menos 1, vai passar a ser 0. Faço a leitura, né, do valor que eu solicitei para o usuário. Então vamos imaginar que ele forneceu de cara aqui menos 3, indicando que a sequência de valores naturais não tem nenhum elemento. Menos 3, eu volto e testo. Menos 3 é maior ou igual a 0? Falso, saio e aí apresento a informação de que foi fornecido 0 números naturais por parte do usuário e meu fim algoritmo. Tá certo? Se porventura o valor fornecido aqui não fosse menos 3, fosse um valor natural, sei lá, 5, aí eu venho aqui e testo. 5 é maior ou igual a 0? É. Meu contador que tinha 0 vira 1 e eu solicito o próximo valor, que pode ser menos 2. Aí eu volto, testo e saio e eu vou informar que foi fornecido um valor natural pelo usuário. Tá bom, pessoal? De forma análoga ao que nós vimos com o laço repita, eu tenho agora com o meu laço de repetição enquanto. Então, favorecendo uma compreensão mais adequada do algoritmo que nós acabamos de ver representado por meio de um pseudocódigo, eu vou representar o mesmo fazendo uso agora de um fluxograma. Então, terminador com palavra reservada a início, símbolo que vai representar a seção de declaração de variáveis. Então, no caso, estou declarando duas variáveis do tipo primitivo inteiro com identificadores num e contador, respectivamente. Símbolo que vai representar uma operação de atribuição. Então, vou atribuir o valor 1 para a variável num. De forma análoga, agora, eu vou atribuir o valor menos 1 para a variável contador. Tem um losango agora que vai representar o teste inicial do meu laço enquanto. A expressão lógica que vai controlar o número de iterações do laço é num maior ou igual a 0. Então, estou verificando se o conteúdo da variável num representa um número natural. Se a avaliação da expressão lógica for verdadeiro, aí eu vou agora atualizar o valor da variável contador. Então, consulto o valor contido na variável, incremento a este valor uma unidade, posto o valor obtido através da avaliação dessa expressão aritmética, eu vou utilizá-lo para atualizar a variável contador. Agora, então, apresento na saída padrão a constante caractere entre com um número natural, abro parênteses, entre, e aí eu complemento a constante caractere com um inteiro negativo para sair. Estou quebrando aqui a expressão, né, que eu estou apresentando na saída padrão com esses dois símbolos para manter a coerência, já que eu estou representando o algoritmo que nós vimos representado por meio de um pseudocódigo, e lá eu fiz uso de dois escrevas.
Na sequência tem um símbolo que representa a leitura de um valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão, ou seja, do teclado, e o armazenamento deste valor na variável cujo identificador está dentro do símbolo. Então tenho ali a leitura do valor fornecido pelo usuário e o armazenamento do mesmo na variável num. E agora eu volto para o teste do início do meu laço de repetição. Verifico se o valor fornecido pelo usuário então é maior ou igual a zero. Se for, eu atualizo a variável contador e solicito um novo valor para o usuário, informando, né, que um inteiro negativo vai sair. Se o valor fornecido pelo usuário agora, ao ser avaliado nessa expressão lógica aqui, né, resultar em falso, aí eu saio do meu laço e apresento na saída padrão agora o conteúdo da variável contador numa frase que vai indicar quantos números naturais foram fornecidos. E aí, por fim, né, eu tenho o meu terminador ali, indicando o final do meu algoritmo, representado por meio de um fluxograma. Vamos então ao próximo exercício da nossa videoaula. Com base no que foi exposto, construa um fluxograma para obter o resultado da divisão entre dois números. Observação: caso um dos operandos não seja válido, o mesmo deve ser novamente solicitado, até um valor válido ser fornecido, ou seja, as entradas devem ser validadas. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. Antes de mais nada, devemos compreender adequadamente o enunciado. Obter o resultado da divisão entre dois números é algo que já foi feito anteriormente, mas a ressalva aqui é que se porventura, um dos operandos não for válido, o mesmo deve ser novamente solicitado. Ou seja, em outras palavras, se o usuário fornecer o valor zero para o divisor, deve ser solicitado um novo valor para o divisor, até que o usuário forneça um valor diferente de zero para o divisor. E aí tem o destaque ali, de que esse processo de análise da entrada, e se porventura ela não for válida, a solicitação novamente, é denominado como validação das entradas. E isso é uma expressão que a gente vai ver no decorrer das nossas próximas videoaulas. O fato é que nós não sabemos, se porventura o usuário vai fornecer um valor inválido para o divisor, ou quantas vezes ele vai insistir em fornecer um valor inválido antes de fornecer um valor válido. Por isso que a gente vai utilizar um laço de repetição. A gente faz a solicitação do valor fornecido por parte do usuário, verificamos se ele forneceu um valor válido, se não forneceu, solicitamos novamente. Se a gente parar para analisar esse processo, ou seja, eu sempre vou verificar após o fornecimento, e o usuário vai ter que fornecer pelo menos uma vez um valor para o divisor, tá certo? E aí, se este não for válido, que a gente volta a solicitar o mesmo. Que laço de repetição dos que nós vimos é mais adequado para isso? O repita, teste no final. E justamente para vocês perceberem essa relação, que eu já solicito diretamente a representação do algoritmo por meio de um fluxograma. Então vamos para a proposta de solução. Terminador com palavra reservada início, símbolo que vai representar a seção de declaração de variáveis. Nesse caso eu vou usar três variáveis do tipo primitivo real para resolver o problema, com identificadores respectivamente N1, N2 e res. Solicito que o usuário digite o valor do dividendo, leia o valor fornecido para a variável N1. De forma análoga, agora solicito ao usuário que digite o valor do divisor, leia o valor fornecido para a variável N2. De posse, então, do valor de N2 agora, eu vou verificar se o usuário forneceu um valor para N2 diferente de zero. Se o resultado da avaliação for verdadeiro, eu vou executar a divisão. E aí vou apresentar na saída padrão o resultado da divisão, finalizando o meu algoritmo. Mas se porventura o resultado da avaliação da expressão lógica que eu tenho aqui, N2 diferente de zero, for falso, ou seja, eu tenho o valor 0 em N2, aí eu volto para a solicitação de um valor para o divisor. Vou ficar iterando aqui no meu repita até que o usuário forneça um valor válido. E aí eu efetuo a divisão. Tá bom, pessoal? Vamos então para o próximo exercício da nossa videoaula de hoje. Elabore um algoritmo representando-o através de um pseudocódigo e de um fluxograma para ler uma sequência de salários, onde o indicador, entre parênteses flag, de término da sequência de salários é um salário igual a zero.
O algoritmo deve escrever em ordem crescente os 3 maiores valores de salários lidos. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. Antes de mais nada, é importante que a gente compreenda adequadamente o enunciado. Então, o enunciado solicita que a gente elabore um algoritmo capaz de ler uma sequência de salários. Porém, nada é dito sobre a quantidade de elementos que vai compor essa sequência. Então, posso ter uma sequência com 5 salários, uma sequência com 100 salários, uma sequência com 30 salários ou uma sequência com 70 salários, por exemplo. O fato é que é dito no enunciado que eu vou ter o indicador de final de sequência. Ou seja, após o fornecimento do último salário que vai compor a sequência, vai ser fornecido o valor 0. Então o valor 0 não vai pertencer à sequência de salários, vai só indicar que a sequência acabou. Tá certo? E o algoritmo deve escrever em ordem crescente os 3 maiores valores lidos para salário. Então, após o final do processamento, o algoritmo deve ser capaz de apresentar em ordem crescente os 3 maiores salários fornecidos, ou pertencentes à sequência. Tá certo? Bom, então quais são as minhas entradas? Vou ter a minha sequência de salários e o meu indicador de término de sequência. Quais vão ser as minhas saídas? O valor dos 3 maiores salários que estão presentes na sequência. Tá certo? Bom, quantas variáveis eu vou precisar para resolver esse problema? Eu não tenho como saber quantos elementos vão compor a minha sequência. Consequentemente, eu não vou ter como ter variáveis para armazenar todos os valores que vão compor a minha sequência. E nem isso é necessário, pois ao final do processamento eu só preciso apresentar o valor dos 3 maiores salários lidos. Então eu posso ter 3 variáveis que eu vou usar para armazenar esses 3 maiores valores. Tranquilo. Mas eu preciso ao menos de mais uma para ficar lendo os valores da sequência e, consequentemente, o valor da minha flag, do meu indicador de final de sequência. Tá certo? Bom, para que vocês compreendam melhor o processamento que eu vou adotar, vamos a uma representação gráfica. Então tenho ali a minha memória. Como eu já disse a vocês, né, eu vou ter 3 variáveis para armazenar os meus 3 maiores salários. Essas variáveis vão ser do tipo real, né, já que eu vou utilizar, né, um salário como um valor real. Então a gente pode ter, por exemplo, um salário de R$ 3.571,90, tá certo? Então eu vou utilizar valores reais para os salários. Só para vocês entenderem ali os identificadores que eu estou dando para as minhas variáveis que eu vou armazenar em memória, eu tenho uma sal1, que vai ser a variável na qual eu vou armazenar o maior valor fornecido, o maior valor presente na sequência. Massal2, onde eu vou ter o segundo maior valor pertencente à sequência. E Massal3, onde eu vou ter o terceiro maior valor. Dito de outra forma, vamos imaginar um exemplo. Recebi uma sequência de salários, após o final, né, dessa análise, eu posso ter o maior valor fornecido como sendo 3.500, vai estar em Massal 1, 2.000 vai estar em Massal 2 e 1.100 vai estar em Massal 3. Tá certo, pessoal? Como eu disse, eu vou ter uma variável a mais, onde eu vou ficar lendo e armazenando nessa variável os valores da sequência e, consequentemente, a minha flag, né, meu indicador de final de sequência. Bom, para que a minha lógica funcione, eu preciso inicializar as minhas variáveis Massal 1, Massal 2 e Massal 3 com um valor que eu sei que vai ser menor que qualquer valor fornecido para salário. Tá certo? Vocês vão entender melhor isso na sequência. Mas o fato é que eu preciso armazenar inicialmente nessas minhas 3 variáveis que vão armazenar os 3 maiores salários lidos, um valor que eu tenho certeza que vai ser menor que qualquer valor de salário válido fornecido. Aí vamos pensar comigo. Eu não conheço ninguém que pague para trabalhar, ou seja, que tenha um salário negativo. Ah, quanto que eu ganho para ministrar as minhas aulas? Ah, eu ganho menos 1.500. Então eu pago R$ 1.500 para trabalhar. Então isso não é admissível na nossa sociedade, né? Para isso a gente tem a justiça do trabalho, etc. Mas vamos lá. Tirando isso, tem o fato de que o zero não vai pertencer à sequência, né? Ele vai ser um indicador de final de sequência. Logo, eu posso muito bem inicializar essas variáveis com o valor zero, que é o que eu estou fazendo aqui. Pois qualquer valor de salário fornecido, válido, vai ser maior do que zero. Tá bom, pessoal? Vamos lá.
Feito isso, então, agora eu posso ter um laço de repetição que vai ficar solicitando valores da sequência de salário, vai indicar, né, que o valor 0 indica o final de sequência, vai ler esses valores e vai proceder, né, verificando se os mesmos pertencem ao conjunto dos 3 maiores salários fornecidos. Tá certo? Então vamos lá comigo. Vamos imaginar que nesse meu laço de repetição que eu solicito os valores de salário, leio e faço a minha análise dos valores, seja fornecido por parte do usuário o valor 1.100. O usuário forneceu lá o valor 1.100. Aí o que eu vou fazer? Lembrem-se, aonde eu estou armazenando o maior salário lido até então? Em massa 1. Vocês concordam? Então eu vou lá e vou comparar o meu 1.100 com o valor que eu tenho em massa 1. No caso, ele vai ser maior, né? O valor que eu coloquei inicialmente era 0, para garantir que qualquer valor de salário válido lido vai ser maior do que esse valor. Então 1.100 é maior. Aí você poderia pensar, então eu vou agora já sobrescrever, então eu vou armazenar esse 1.100 na variável massa 1. Só que qual é o problema de fazer isso? Lembre-se, o valor de massa 1 é maior do que o valor de massa 2 ou maior do que o valor de massa 3. É o maior valor fornecido até então para salário. Tá certo? Então, se eu pegar e sobrescrever o que eu tenho aqui, eu vou perder a informação do que no momento vai passar a ser o meu segundo maior valor de salário fornecido. Vocês concordam? Aí o que eu devo fazer então? Na verdade, ao receber um valor que é maior do que todos os 3 que eu tenho, eu devo destacar o que eu tenho em massal 3, que não vai pertencer mais ao conjunto dos 3 maiores valores fornecidos para salário. Então o que eu faço? Eu desloco o valor de massal 2 para massal 3. Eu vou representar aqui que eu estou sobrescrevendo, né, colocando o valor em vermelho. E agora eu desloco o valor que eu tenho em massal 1 para massal 2. Eu sobrescrevo o que eu tenho ali. Agora sim eu posso sobrescrever o que eu tenho em massal 1 com o valor que eu tenho em salário. E é o que eu faço. Tá bom? Agora eu vou voltar para solicitar mais um valor da sequência para o usuário. Então vamos imaginar que o usuário forneceu o valor 500. Aí, como eu procedi da mesma forma, eu faço lá, ó, checo se este 500 representa o maior dentre todos os valores que foram fornecidos na sequência de salários até então. Aí eu vou lá e comparo com massa 1. No caso, 500 é maior que 1.100? Não. Ah, então eu descarto 500? Não. Pode ser que ele seja maior que o segundo maior salário lido até então. Então eu vou comparar ele com massa 2. E opa, percebo, né, que 500 representa o segundo maior valor fornecido na sequência de salários até esse momento. Aí o que eu faço? Vou lá e copio 1.500 para amassar o 2? Não, se eu fizer isso, eu vou perder a informação que eu tenho aqui. Eu devo descartar o que eu tenho em massal 3. Então eu copio o que eu tenho em massal 2 para massal 3, represento ali, né, que eu estou sobrescrevendo, e agora eu posso sobrescrever o que eu tenho em massal 2. Então eu copio 1.500 para lá, certo? Agora eu sigo, né, lendo os valores que ainda compõem a minha sequência. Então, vamos imaginar que o usuário forneça 489. Vou lá e verifico. 489 é o maior valor fornecido até então? Então, comparo com o massal 1. Nesse caso, é falso. Então, não é. Aí eu descarto 489? Não, porque ele pode ainda ser maior do que o meu segundo maior valor fornecido até então. Vou e comparo com o massal 2. Opa, falso. Descarto? Não. Ainda vou comparar com o massal 3. Nesse caso eu percebo, ó, que é maior. Então, 489 é o terceiro maior valor fornecido na minha sequência de salários até então. Então eu vou lá e aí sim sobrescrevo diretamente. Tá certo? Agora solicito um novo valor da sequência para o usuário. Aí ele fornece, por exemplo, 300. Aí eu vou lá e comparo. 300 é o maior valor fornecido até então? Comparo com o massal 1. Falso. Descarto 300? Não. Tem que comparar com o massal 2, para ver se não é o segundo maior valor fornecido até então. Falso, comparo com o massal 3, para ver se não é o terceiro maior valor fornecido até então. Se não for, aí sim, eu sigo a análise da minha lista. Vamos imaginar que o usuário forneça o 0. O 0 não pertence à minha sequência de salários. É só o meu indicador de final de sequência. Então, devo apresentar agora, na saída padrão, no meu monitor, o valor de massal 3, seguido de massal 2, seguido de massal 1, já que o enunciado solicita que a gente apresente os 3 maiores valores em ordem crescente, lidos para salário. Tá certo, pessoal?
Agora eu vou representar, por meio de um pseudocódigo, o algoritmo que vai fazer uso da lógica que eu acabei de apresentar para vocês. Palavra reservada algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, no caso exercício 17, laço de repetição. Palavra reservada var, que vai dar início à seção de declaração de variáveis. Como eu mencionei, farei uso de 4 variáveis do tipo primitivo real, com identificadores respectivamente massal1, massal2, massal3 e salário. Palavra reservada início, que dá fim à seção de declaração de variáveis, início à seção de comandos. Primeiros comandos que eu vou ter no meu algoritmo vai ser a inicialização adequada das variáveis que vão armazenar os 3 maiores salários lidos, ou seja, massal1, massal2 e massal3. Então, inicialmente atribuo o valor 0 para a variável massal1. De forma análoga, eu atribuo o valor 0 para massal2 e, por fim, atribuo o valor 0 para massal3. Agora eu vou ter o meu laço de repetição, que vai fazer a leitura dos valores da sequência de salário e vai analisar um a um para ver se este representa um valor dentre os 3 maiores lidos e vai armazenar na variável respectiva, se for o caso. Dentro eu tenho mais um repita, que vai ser utilizado para validação das entradas. Então vamos dar uma olhada. Tenho dentro do mesmo escreva, que vai informar o usuário que ele deve fornecer um valor de salário e destacando que o salário com valor 0 finaliza o programa. Leio o valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazeno na variável salário. E agora eu tenho meu até ali. Notem como vai funcionar esse meu repita interno. Solicito um valor de salário para o usuário, informo o valor que ele vai fornecer para a flag, leio o valor fornecido e aí verifico se este é um valor válido. Ou seja, se ele não fornecer um valor negativo para o salário. Se ele fornecer um valor negativo, a avaliação da expressão lógica resulta em falso, eu volto e continuo iterando até que ele forneça um salário válido ou o valor da flag para o salário. De posse de um valor válido em salário, eu vou agora analisar se esse valor fornecido pertence ao conjunto dos meus 3 maiores valores lidos para salário. E aí eu vou usar a minha instrução condicional para isso. Então lembrem-se que massa1 vai armazenar o maior valor lido na sequência de salários até então. Então eu comparo o valor lido em salário com o que eu tenho em massal1. Se porventura o valor for maior, então eu recebi um valor agora que era maior do que os valores até então lidos na sequência. O que eu devo fazer? Armazenar em massal1. Mas antes disso, eu devo fazer os devidos deslocamentos dos valores contidos, para não sobrescrever o valor que vai passar a ser o meu segundo maior até então lido. Então o que eu vou fazer? Desloco o que eu tenho em massal2 para massal3. Então eu copio o conteúdo da variável massal2 para a variável massal3. E agora copio o valor da variável massal1 para massal2. E agora sim eu posso sobrescrever o valor de massal1 com o valor armazenado em salário. Mas se não, se porventura o último valor fornecido para salário não é maior do que todos os que foram fornecidos antes deste, eu vou verificar se ele não é o segundo maior. Então eu comparo o valor que eu tenho em salário com o valor da variável massal2. Se porventura ele for maior, aí eu devo fazer também o deslocamento do valor que eu tenho em massal2 para massal3, antes de sobrescrever o que eu tenho em massal2 com o valor armazenado na variável salário. Se não, ou seja, se o valor que foi fornecido nesse momento para salário não é maior do que todos os fornecidos antes deste e não é o segundo maior fornecido antes deste, eu vou verificar se não é o terceiro maior fornecido. Então eu comparo o valor de salário com a variável massal3, valor contido na variável. Se porventura for maior, eu sobrescrevo o que eu tenho em massal3. Agora, notem a relevância da indentação. Então, eu vou agora fechar esse meu se, então tenho meu fim se, fechar este outro se aqui e este outro se aqui. Então notem como a indentação favorece a legibilidade, como eu consigo compreender, ler adequadamente o que eu tenho no meu algoritmo. Agora eu tenho o meu até, para o meu repita externo, Então eu vou repetir essa solicitação de valores da sequência, análise do valor fornecido, enquanto o meu valor fornecido
for diferente de zero, né? Então eu repito até que salário seja igual a zero. Se ele for igual a zero, eu saio do meu repita e vou apresentar agora os meus 3 maiores valores lidos em ordem crescente. Então tenho ali o meu escreva, né? Vou apresentar os 3 maiores salários fornecidos foram. E aí eu apresento o conteúdo de Massal 3, espaço Massal 2, espaço Massal 1. Tá certo? Por fim, palavra reservada fim algoritmo. Antes da gente dar continuidade e apresentar esse algoritmo por meio de um fluxograma, vamos analisar se o mesmo tem algo a ser melhorado. Pensem comigo aqui, este repita interno está sendo utilizado para quê? Para validar as entradas, né? Para não aceitar como salário válido um salário negativo. Mas vamos nos lembrar de um detalhe. Quais foram os valores iniciais que foram atribuídos para massa 1, 2 e 3? O valor 0. As análises que são feitas são sempre a comparação do valor fornecido com os valores que eu tenho em Massal 1, Massal 2 e Massal 3. Quando que um valor negativo vai vir a ser maior do que zero? Em nenhum momento. Então a forma com que eu organizei a minha análise, né, dos 3 maiores valores de salário fornecidos já elimina a necessidade deste repita interno. Pois se o usuário fornecer um valor negativo para salário, este vai ser desconsiderado nessas análises. Eu não vou entrar em nenhum se. E o valor não vai ser considerado dentre os maiores fornecidos. Tá certo, pessoal? Então eu posso descartar este meu repita interno. Tá bom? E agora nós vamos ver então o fluxograma que vai representar este algoritmo, objetivando uma melhor compreensão do algoritmo que nós acabamos de ver. Eu vou representar o mesmo agora fazendo uso de um fluxograma. Inicializo meu fluxograma com o terminador com palavra reservada a início dentro. Depois eu tenho um símbolo que representa a seção de declaração de variáveis. No caso, vou declarar 4 variáveis do tipo primitivo real, com identificadores respectivamente Massal 1, Massal 2, Massal 3 e salário. Os meus primeiros comandos do algoritmo vão servir para inicializar adequadamente as variáveis que vão armazenar os 3 maiores salários lidos. No caso, eu vou inicializar adequadamente as variáveis Massal 1, Massal 2 e Massal 3. Símbolo que vai representar a operação de atribuição. Então, no caso, eu vou atribuir o valor 0 para a variável Massal 1. De forma análoga, eu vou atribuir o valor 0 para a variável Massal 2. E, por fim, atribuir o valor 0 para a variável Massal 3. Agora eu vou ter o primeiro comando que vai estar contido no meu laço de repetição repita. Então, tem o símbolo que representa a apresentação de expressões na saída padrão, ou seja, vou apresentar no monitor a constante caractere entre com o salário, abro parênteses, o salário com, espaço, e agora eu sigo apresentando a constante caractere no monitor, valor 0 finaliza o programa, fecho parênteses, 2 pontos. Eu estou utilizando 2 símbolos porque eu estou representando exatamente o algoritmo que foi representado anteriormente por meio de um pseudocódigo, e no qual eu fazia uso de 2 escrevas. Agora eu tenho um símbolo que representa a leitura de um valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão e o armazenamento do mesmo na variável que tem seu identificador dentro do símbolo respectivo. Então, no caso, eu estou lendo um valor fornecido pelo usuário através do teclado e armazenando na variável salário. De posse desse valor, agora eu devo verificar se o salário fornecido pertence ao conjunto dos 3 maiores valores fornecidos até então. Então, no caso, eu vou utilizar um losango que vai representar a minha instrução condicional que verifica se o salário fornecido é maior do que todos os outros fornecidos anteriormente. Então, no caso, eu comparo o valor da variável salário com o valor da variável Massal 1. Se o resultado da avaliação dessa expressão lógica for verdadeiro, eu devo colocar o valor de salário na variável Massal 1. Mas antes disso, eu devo fazer alguns deslocamentos. Então eu copio o valor da variável Massal 2 para a variável Massal 3 e copio o valor da variável Massal 1 para a variável Massal 2. E agora sim eu posso sobrescrever o conteúdo da variável Massal 1, armazenando na mesma o conteúdo da variável salário. Então agora sim eu atualizei o meu conjunto com os 3 maiores salários fornecidos até então. E aí eu vou para o meu losango, que representa o teste no final do meu repita.
tá certo? Então, se porventura o salário fornecido não for igual a zero, o resultado da avaliação da expressão lógica for falso, eu volto para o início do meu laço. Então, solicito mais um salário, verifico se este é maior do que todos os fornecidos até então. Se a avaliação dessa expressão for falsa, aí eu vou verificar se ele não é o segundo maior fornecido até então. Então, comparo o conteúdo de salário para ver se ele é maior que Massal 2. Se a avaliação for verdadeira, aí eu devo armazenar esse salário em Massal 2, mas antes eu faço o deslocamento do valor da variável Massal 2 para a variável Massal 3. Agora sim eu posso sobrescrever a variável Massal 2 com o valor do salário. Então eu reorganizei o meu conjunto dos 3 maiores salários fornecidos até então. E agora sim eu sigo para o meu losango que representa o meu final do laço de repetição. Repita. Se porventura o meu salário fornecido não for igual a zero, então a avaliação dessa expressão for falsa, eu volto, solicito um novo salário, leio o valor e aí comparo, para ver se este é maior do que todos os fornecidos até então. Se não for, eu venho para cá e verifico se ele não é o segundo maior. Se não for, aí eu vou verificar agora se este não é o terceiro maior salário fornecido até então. Então eu comparo o valor contido na variável salário com o conteúdo de Massal 3. Se for falso, eu só sigo para o meu losango, que representa o meu até, né, que é o final do meu laço de repetição, repita. Agora, se for verdadeiro, significa que ele, né, é o terceiro maior fornecido até então. Aí eu devo sobrescrever o que eu tenho em Massal 3 e armazenar o conteúdo de salário no mesmo, tá certo? E aí sim eu sigo para o meu losango, que representa o final do meu repita, tá certo? Se ao chegar neste teste aqui eu verificar que o salário é igual a zero, aí sim eu vou agora apresentar os 3 maiores salários fornecidos em ordem crescente. Então apresento na saída padrão a constante de caractere. Os 3 maiores salários fornecidos foram, e aí por fim, o conteúdo de Massal 3, seguido de Massal 2, seguido de Massal 1. E eu tenho o meu terminador com palavra reservada fim. A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. A gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!